Agora o tempo. Confira nos mapas como fica a previsão para este domingo. Neste domingo, o sol predomina em todas as regiões do estado. Faz frio durante a madrugada e a previsão é de tempo seco. Somente na serra há risco de geada ao amanhecer. Nos vales e em costa da serra, a nebulosidade deve ser grande, mas o sol deve predominar. No Vale dos Sinos, a mínima é de 9 e a máxima é de 20 graus. Em Canoas, os termômetros marcam entre 10 e 20 graus. Em Ivoti, a mínima é de 8 e a máxima é de 19 graus. Em Canela, as temperaturas ficam entre 1 e 18 graus. E em Osório, a mínima é de 11 e de 21 graus. Dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral na internet mostram que a maioria das pessoas aptas a votar neste pleito estão na faixa etária dos 25 aos 34 anos de idade. São mais de 32 milhões de eleitores em todo o Brasil. Logo depois, aparecem aqueles que têm entre 45 e 59 anos, que somam mais de 31 milhões. Só para se ter uma comparação, os eleitores mais jovens, entre 16 e 17 anos, representam apenas 2 milhões e 900 mil pessoas no país. As mulheres são a maioria do total de eleitores, quase 72 milhões, 6 milhões a mais que o número de homens. Estes dados ainda mostram um número bem preocupante. 31,93% dos eleitores brasileiros não completaram o ensino fundamental. 44 milhões de pessoas não concluíram nem o ensino básico. Para saber mais sobre estes dados e, entre outros, entre na página do TSE na internet. Consulte no sistema Estatísticas de Eleitorado. O endereço é tse.jus.br. Durante essa semana, você acompanhou aqui no Conexão reportagens que nos ajudaram a promover debates no estúdio e trazer informações sobre diferentes pontos de vista. Nós falamos sobre o analfabetismo de adultos, problema que ainda atinge um grande número de pessoas no país e no Rio Grande do Sul. Mostramos também como é o processo de fabricação artesanal de facas. Priscila, e o público conferiu ainda o atual panorama do setor coureiro calçadista na região do Vale dos Sinos e também a motivação que leva gaúchos de várias cidades a se reunirem no acampamento Farroupilha em Porto Alegre no mês de setembro. Agora, a gente aproveita para relembrar um pouco mais sobre esses temas. Para encerrar a série de entrevistas com os candidatos às prefeituras de São Leopoldo e Canoas, o Conexão recebeu na segunda-feira o candidato João William, do PHS. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio e os candidatos tiveram 2 minutos e meio para responder questões relacionadas a temas como saúde, educação, segurança e saneamento básico. Na terça-feira, você conheceu a iniciativa de uma professora aposentada de Estância Velha, que dedica o seu tempo a ensinar adultos da comunidade a ler e escrever. A ação faz parte do programa complementar do Bolsa Família, previsto na Lei nº 1283, de 19 de dezembro de 2007. As aulas acontecem uma vez por semana e são essenciais para o dia a dia dos alunos. Eles podem ir no mercado, eles podem ter certeza que pegaram um ônibus certo, eles podem se identificar a rua onde eles precisam ir e, em consequência, vão poder ler revistas, jornais, poder se informar, né? Você também conferiu como um morador de Esteio fabrica facas artesanalmente. Alexandre descobriu o talento há 7 anos, nos intervalos do antigo trabalho, e fez dessa a sua nova carreira. O pessoal começou a gostar. Pediram para mim fazer uma, daí o outro pediu para mim fazer outra, né? E começaram a elogiar meu trabalho. Aí eu comecei a pensar assim, pô, talvez dê para mim ganhar dinheiro em relação a isso, né? E comecei daí a me dedicar mais em relação às facas e buscar conhecimento sobre composição química de aço, tipos de têmpera, tipos de revenimento, né? Depois, foi a vez de conhecer o panorama do setor coureiro calçadista na região do Vale dos Sinos, que buscou alternativas para enfrentar o período pós-crise e hoje tenta se reerguer com foco em novos mercados.
A exportação essa deslocou muito para o Nordeste, né? Calçado com um valor maior, ele continua ainda no Vale dos Sinos. E o mercado interno, né? Esse advento aí dessa inserção, né, de mais de 30 milhões de brasileiros nessa nova classe C aí que está surgindo, né, principalmente no consumo. Isso fez com que as empresas também que estavam nesse setor exportador de menor valor se direcionassem para o mercado interno. E na quinta-feira, feriado de 20 de setembro, foi a vez de saber como é a rotina dos gaúchos que se mudam para o acampamento Farroupilha e a motivação que leva pessoas de tantas cidades a se reunirem em um só local para celebrar a tradição gaúcha. É uma importância muito grande que eu procuro cultivar e incentivar o tradicionalismo através de uma amizade que eu tenho no serviço, no dia a dia, né, em outras tarefas, né? Durante o ano todo, né? E em setembro a gente procura se reunir com os amigos aqui nesse parque e continuar o que a gente vem divulgando, que a gente vem durante o ano todo, fazendo que esse permaneça para sempre, né? Chegou a hora de conferir o depoimento de mais um ex-aluno em comemoração aos 40 anos dos cursos de comunicação da Unicinos. Hoje você vai conhecer Thiago Rezende, que se formou no curso de realização audiovisual em 2009. A produção é da TV Unicinos, em parceria com a Agência Experimental de Comunicação, a Gexcom. Eu me formei em audiovisual na Unicinos, tenho trabalhado muito escrevendo roteiros. Recentemente participei do primeiro longa-metragem, que eu escrevi o roteiro junto do ex-professor meu da Unicinos, Fernando Mantelli, o longa Mar Inquieto. Trabalhei dirigindo o vídeo do Lip Dub para a Unicinos, em comemoração aos 40 anos. Meu trabalho dia a dia, diariamente, é aqui na minha produtora, Vert Filmes, que eu abri ela com 3 ex-colegas meus. A gente é também um núcleo de criação aqui de roteiros, de séries, de filmes. Para mim, que me interessa muito pro roteiro e direção também, enfim, toda a parte de criação para mim sempre foi o que mais me interessou. Eu achava a faculdade, a Unicinos, a universidade, um ambiente bem propício para criação, assim, sempre tive muitas ideias estando lá, apresentando as aulas. Me estimulava bastante criativamente a escrever, a procurar histórias novas, métodos novos de contar histórias. Dentro do curso eu tirei várias ferramentas de criação. Para mim, a melhor cadeira do curso foi a cadeira de decupagem do Gibas Brasil, ainda no primeiro ano, e que para mim foi ali que eu tive certeza assim, que eu queria trabalhar com o cinema. Meu nome é Thiago Rezende, fui aluno de realização audiovisual na Unicinos e eu também faço parte dessa história. No próximo sábado, você confere outro depoimento como este de Thiago. E o Conexão TV Unicinos de hoje fica por aqui. Mas não se esqueça que a gente continua conectado esperando a sua participação. Anote aí, o e-mail é conexãotv@unicinos.br e tem ainda as páginas nas redes sociais, facebook.com/TV Unicinos e no Twitter você nos encontra no @TV Unicinos. Um bom final de semana. Tchau!